Olá, como vai? É um prazer ter você aqui para ouvir a mim, Maria Belintani e Valéria Cantelli, a respeito de uma temática extremamente importante e que se encontra no cotidiano das famílias, da sociedade, recente, né? A tomada de consciência é recente dessa temática. E qual é a temática? Criança, dinheiro e consumo. E como nós podemos trazer essa temática, para a educação financeira? Evidentemente, como um contexto, porque são as situações do cotidiano que favorecem uma educação financeira mais eficiente. Bom, agradecemos o convite feito pela Secretaria de Renda de Cidadania. Cumprimentamos a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, organizadora do evento Mês da Primeira Infância. O futuro do Brasil começa agora, né? E também parabenizamos o apoio das demais secretarias ao evento. Nós acreditamos que a idealização do mês da primeira infância, né? E todas as pessoas que estarão colaborando nesse mês, passando a sua mensagem, divulgando as suas experiências, é para que a ideia da primeira infância seja cada vez mais constituída, respeitando as crianças naquilo que lhe é necessário, em suas necessidades, não só dela, como da mãe, do pai, da família como um todo. Então, eu diria que é um avanço significativo promovido pela Secretaria em direção à concretização do marco da primeira infância. Né? Me sinto muito orgulhosa de participar de um evento com tamanha seriedade. Bom, e também nós cumprimentamos todo o Ministério da Cidadania na pessoa do ministro João Inácio Ribeiro Romaneto. Muito obrigada. Bom, como eu disse, meu nome é Maria Belintani. Aqui está presente a minha amiga e companheira de trabalho de muitos anos, Valéria Cantelli. Nós somos professoras, doutora em educação, especialistas em educação econômica. E fomos convidadas para estar aqui compartilhando, provocando e aprendendo com você que está nos assistindo. A nossa trajetória sempre esteve voltada à educação, especialmente à educação pública, né, a qual nós temos bastante significativa experiência, e o contato com pessoas dos mais diferentes níveis sociais, das mais diferentes realidades, né? E entendemos exatamente que essa oportunidade, voltando à ideia de ouvir, de conhecer outras realidades desse país tão imenso, só acrescenta e também a experiência de cada um de nós, e também nos dá a oportunidade de falar a respeito da educação financeira, do consumo da criança para a criança, né? Esse nosso engajamento em relação à educação para o consumo, ele, né, e da infância de uma maneira geral, ele iniciou, digamos assim, concretamente, teoricamente, desde a elaboração das nossas teses, o que nos fez posteriormente entrar em contato com escolas, com famílias, e hoje nós participamos do grupo de pesquisa que está vinculado ao Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp, que fica em Campinas,
coordenado pela professora Orlizo Cato Mantovani de Assis. Eu convido também todos vocês para assistirem a live que nós fizemos ontem a respeito de por que a educação financeira na primeira infância. Teve muito sucesso, eu agradeço imensamente o retorno das pessoas, das próprias meninas do Ministério, e isso nos fortalece a continuarmos a nossa caminhada. Bom, vamos lá. O tema, né? Criança, dinheiro e consumo, ele diz respeito à educação financeira, sim. A educação financeira que a Valéria Cantelli, a professora Valéria Cantelli, vai explicar para nós esse contexto inicial. Valéria. Bom dia, Maria. Bom dia a todos e a todas. Como a Maria já mencionou, então eu sou a professora Valéria Cantelli, mãe, também pesquisadora na área da infância, da educação econômica e para o consumo consciente. Grande amiga e parceira da Maria, né, em muitos projetos. E, mais uma vez, quero agradecer aí o convite do Ministério da Cidadania e dizer da honra, né, de estarmos tendo essa oportunidade para compartilhar um pouco desse nosso percurso e das ideias que vem sustentando, então, esse nosso engajamento com a causa da infância e da educação financeira. Quero acolher nessa manhã, né, a todos, agradecer pela escuta, pelo interesse, desejar que nós tenhamos um encontro bastante profícuo, com muita disposição para pensarmos, então, a temática do dia, que é como o cotidiano pode ser um contexto para a educação financeira, né? Esse é o nosso desafio de identificarmos elementos que possam nos ajudar a trazer, então, mais esse elemento de qualidade para o processo de educação, de desenvolvimento das nossas crianças. E nós, então, escolhemos, né, começar esse bate-papo, esse encontro de hoje, resgatando um pouco o percurso que nós vivemos ontem. Como a Maria falou, foi um primeiro movimento, né, e que está gravado na página da professora Maria Belintani, nos canais do Ministério, mas que consideramos que resgatar alguns pontos pode nos ajudar a contextualizar o que a gente tem para pensar hoje, que é esse aspecto, então, mais prático do como viver, então, essas experiências dentro da perspectiva que a gente vem defendendo. Ontem, a proposta, então, foi fazer uma aproximação entre dois universos que podem parecer estranhos e para muita gente, que é essa questão da educação financeira e da primeira infância, né? Um período muito particular, né, que vai até os 6 anos, onde as crianças são bem pequenas. Então, nós consideramos que para que a gente tenha clareza da necessidade e da relevância desse trabalho, né, é fundamental que a gente identifique esses pontos que fundamentam essa ideia de educação financeira como um direito de todos, inclusive da criança pequena. E os dois principais pontos de aproximação que nós trouxemos ontem foi a questão de entendermos a educação financeira como parte do desenvolvimento da criança. Não é possível pensar num desenvolvimento integral, nessa ideia de desenvolvimento pleno, tirando a possibilidade da criança participar, viver e compreender essa dimensão financeira, econômica, que faz parte do cotidiano de todos nós. E um segundo ponto de aproximação
é como que, estudando então essa dimensão do mundo econômico, financeiro, e compreendendo que ele é estruturante dessa nossa formação cidadã, ele é o elemento-chave para que a gente possa criar canais de participação social. Então, a partir desses dois pontos, né, de que pensar desenvolvimento integral necessariamente implica pensar educação financeira, né, e vice-versa, e buscar uma formação cidadã, ela depende dessa compreensão do mundo social, econômico, político e assim por diante. Então, quando nós resgatamos esses dois pontos, né, e escolhemos para fundamentar a nossa visão de educação financeira, é preciso que a gente diga que essa não é a única visão, não é a única maneira de nós encaminharmos projetos, pensarmos um trabalho, né, com educação financeira. Mas por que então que a gente escolhe, né, esses dois eixos para fundamentar a nossa ação? Né? E quais outros elementos, a partir desses dois pontos, a gente vai escolhendo como bússola, como caminho orientador para ir desenhando, então, as metodologias, as ações cotidianas que nós podemos desenvolver. Isso pensando nas organizações, pensando nos programas sociais, mas pensando também na nossa ação como cidadão, como pessoa, como família, como mãe, pais, educadores, que precisam ter uma ação consciente, quando intencional, quando vão se dispor a colaborar para esse processo de inserção da criança no mundo, né? E de forma ativa, protagonista. E a resposta que a gente tem para isso, para essa escolha, é justamente porque a gente precisa, frente ao que a gente acredita, os nossos valores, o que a gente vem estudando em termos de mais atual, né, significativo, sobre processos de desenvolvimento, de aprendizagem, de funcionamento cerebral, a gente precisa ser coerente, né? Precisa haver uma congruência entre o que a gente acredita, a gente estuda, e o que a gente se dispõe a colocar em prática. Então, frente a isso, né, e muito também buscando ser fiel a esse nosso compromisso com a criança, com as infâncias, para que os programas e as ações possam, sim, ser pensadas numa dimensão macro para atender e chegar a todas as crianças, né? A toda a criança brasileira, mas também considerar as singularidades, as particularidades de cada um. E essa a gente bem sabe, principalmente, né, quem trabalha com programas sociais, com educação, sabe o quanto é difícil a gente conseguir, na prática, essa congruência, conseguir fazer algo que tenha essa identidade com as populações, com as demandas, com aquela realidade, aquele contexto. E embora a gente saiba que muitas vezes, né, nem sempre a gente consiga alcançar esse ideal, a gente acredita que essa é a melhor maneira, né? É a maneira correta, é a maneira que deve ser feita, né? E é dessa forma também que a gente acredita que melhor a gente vai impactar o outro, que a gente vai conseguir fazer chegar a nossa mensagem. Então, quais foram, frente a esses dois pontos, pensar educação financeira é pensar desenvolvimento integral, pensar cidadania é pensar educação financeira. Quais foram essas bússolas, né? Esses orientadores que a gente trouxe ontem, que a gente não
pode abrir mão. Eu gosto muito dessa imagem, né? Dessa metáfora que às vezes a gente usa para conversar com as famílias, que é essa ideia. Quando você pensa na educação que você deseja para sua criança, para sua vida, o que você não abre mão? Aquilo que é mais precioso, que você precisa segurar e defender, né? Com força. E aí, então, a gente foi identificando outros elementos, né? 5, né, pontos que também vão ajudar a dar essa direção para o projeto. Essas são escolhas, reforço, essas são escolhas nossas, mas são escolhas que orientam uma perspectiva de trabalho, de organização com projetos, quer seja na dimensão econômica, financeira, ou para além dessa questão, outros conteúdos, a gente procura seguir essa mesma metodologia, né? Então, quais são esses outros pontos que a gente não abre mão? Então, o primeiro ponto, que é justamente esse compromisso com a criança e com o seu desenvolvimento. Frente a isso, embora a gente esteja tratando de educação financeira, a ideia de garantir para esse desenvolvimento integral os 3 P's, né? A provisão, a proteção e a participação das crianças é fundamental. Um outro ponto, o entendimento de que em qualquer processo de aprendizagem, esse papel ativo da criança na aprendizagem, no seu desenvolvimento, e isso acontecendo principalmente na primeira infância, a partir das interações e de experiências significativas, também é outro ponto que a gente não abre mão, tá? Terceiro ponto, a compreensão do peso preponderante que esses fatores emocionais eles assumem nas decisões e nos comportamentos econômicos. A gente não pode mais pensar projetos, e particularmente projetos envolvendo as questões financeiras, desconectados dessa dimensão econômica. Só a matemática financeira não dá conta desse processo de mudança de comportamento, de construção de uma inteligência financeira. Diferente do que a gente tem, né, como senso comum, mais de 90% das nossas escolhas, né, as escolhas comuns do dia a dia, elas são mediadas pelas emoções. A gente tem acompanhado estudos, a Maria tem se dedicado a estudar profundamente essas questões, de pesquisas que apontam que, em média, né, uma pessoa comum, ela toma 30 mil decisões por dia. No entanto, 95% dessas decisões, elas acontecem de forma automática, rápida, intuitiva, que quem, né, toma a frente e orienta a escolha, a tomada de decisão, é a emoção. Então, é preciso a gente pensar muito seriamente nisso, porque grande parte dos problemas, né, da nossa ausência de saúde financeira, e em outros campos também, né, eu ouso dizer, vem em decorrência desse não aprendizado, né, da tomada de decisão, ou de considerarmos, educarmos, entendermos, né, temos uma inteligência emocional para lidar com essas escolhas de forma mais acertada, né? Quarto ponto, então, que eu quero resgatar, é a consideração de que existem realidades diversas e, portanto, não existe um caminho único, uma receita pronta e um processo e coisas que vão resolver e vão fazer essa prosperidade financeira, essa criação da cultura da poupança acontecer de uma vez por todas. Então, são contextos e são processos e jornadas que a gente precisa fazer junto com a nossa criança, com a família, com a sociedade como um todo. A gente sabe que a gente está avançando muito em termos de políticas públicas para a primeira infância, mas é fundamental que a gente não se distancie da ideia que ainda existe um número
muito grande de famílias, de pessoas em situação de vulnerabilidade, expostas a um cotidiano que as coloca numa situação de privação de uma série de necessidades básicas, de diferentes ordens, e que, ao mesmo tempo, essas pessoas estão imersas no mundo de consumo, no mundo que solicita, né, o tempo todo desejos, né, necessidades que a luta entre necessidades e desejos, ali a briga, numa tentativa de construção de uma identidade mais forte. E por isso, quando a gente pensa num projeto de educação financeira, a gente tem que levar em consideração, sim, essas situações de vulnerabilidade e essa exposição que a gente tem frente ao consumo. E um último ponto que eu gostaria, então, né, dos 5 que eu falei, que é considerar que o mundo econômico é complexo, né? Ele tem uma identidade, ele tem especificidades temáticas, de conteúdos, eixos que precisam ser entendidos, analisados, para que a gente possa fazer essa seleção, essa escolha. Quais são aqueles que estão mais próximos da criança? Quais são aquelas demandas ligadas ao comportamento econômico, ao mundo financeiro, que essa comunidade, essa família, essa pessoa está enfrentando, é problemático para ela, e que eu posso usar essa realidade, essa necessidade, como fio condutor para começar um processo de mudança de comportamento, de reflexão, né? Então, são esses 5 pontos: compromisso com o desenvolvimento da criança, o papel ativo que ela tem que ter nos processos de aprendizagem, a compreensão das emoções nas decisões econômicas, a consideração sobre essas realidades diversas que precisam ser levadas, né, em conta, e a especificidade do mundo econômico que a gente escolhe para pensar. Qual é o próximo passo, né? Como eu vou criar condições, enxergar no cotidiano, então, janelas de oportunidades, portas aí para eu adentrar a casa das famílias, a vida dessa criança, e criar situações, um ambiente onde habilidades ligadas a hábitos, atitudes, competências ligadas a essa vida financeira saudável possa fazer sentido, né? É um pouco isso que a gente tentou trazer ontem e que eu acho que é um bom pano de fundo, é um bom contexto para a gente dar esse próximo passo no sentido dessas novas aproximações que a gente precisa fazer para pensar o como, a prática, né? A possibilidade da gente entender tudo isso. Antes de passar para a Maria, um último ponto que eu gostaria de resgatar é se ao fazer esse exercício, né, a gente se dá conta ao pensar, mas por que a Valéria está trazendo todos esses pontos se a proposta é pensar os elementos, a prática, os elementos do cotidiano, né? É porque a gente precisa entender que nesse movimento, o tempo todo, a gente foi colocado em uma situação econômica, né, de tomada de decisão. O tempo todo a gente teve que pensar e fazer escolhas e optar por uma, abrindo mão de outras, né? Esse movimento da tomada de decisão é um conceito chave, central para a vida, né, da pessoa em todos os âmbitos, e principalmente para a vida econômica. Então, eu acho que esse resgate também tenta trazer para vocês essa ideia, o quanto a vida cotidiana vai estar atravessada por questões econômicas quando a gente pensa para além do dinheiro, né? Quando a gente pensa que ela é composta por essas decisões, por esses valores, pelos nossos comportamentos, do como a gente escolhe se colocar no mundo. E por isso que a gente, antes de pensar
o que eu faço, né, com a minha criança quando ela pede para comprar coisas, quando ela faz birra, né, quando a família está toda endividada. A gente precisa dar esse passo atrás e entender um pouco, né, esses processos anteriores. E aí eu passo para a Maria com o pedido dela ajudar a gente a olhar então para esses conceitos tão complexos do mundo econômico e nos ajudar a entender quais dialogam melhor com essa etapa da primeira infância. Obrigada, Maria. Gina, eu que agradeço. É, nós tivemos essa preocupação de fazer o resgate, por quê? Por vários motivos, pelas escolhas que nós temos que fazer quando a gente decide comunicar uma ideia com uma pessoa, né? A gente precisa considerar se é a primeira vez que se está ouvindo sobre isso, que nós precisamos de um tempo para articular muita novidade, que um resumo, uma síntese ajuda a gente compor uma ideia. E isso acontece com a criança, com o adolescente, com o jovem e com o adulto. Né? Então, é uma escolha. E toda escolha é uma decisão econômica. Então, quando a gente decide tomar essa atitude, ponderando qual é o melhor caminho para ser seguido em uma hora de live com você, nós fizemos uma escolha econômica. Por que uma escolha econômica? Porque as decisões elas são tomadas, isso é um conceito econômico, né? Diante de uma situação de escassez. E a escassez, ela está presente na nossa vida em todos os sentidos. A escassez de tempo, a escassez de comida, de dinheiro, enfim, né? Que é a questão de eu não posso perder a síntese, eu não posso perder a essência do que é a educação financeira. Sim, a educação financeira é sobre dinheiro, trabalho, desejo e necessidade, poupança, planejamento, empreendedorismo, tomar decisões e pensar a escassez. O que a gente faz no dia a dia? E são conceitos econômicos. Quando a gente para prestar atenção nisso, né, que nós não temos ainda formação e a gente resgata, é para mostrar exatamente isso. Não existe conhecimento que seja funcional se eu não puder aplicá-lo na minha vida, na minha prática diária. No entanto, precisa da sua disponibilidade para reorganizar todos os seus conhecimentos anteriores e incorporando aos poucos. Por isso, pensar uma educação financeira na primeira infância é pensar numa educação integral, respeitosa, que rompe com práticas que estimulam o consumismo e que levam a uma relação desequilibrada com o dinheiro, em qualquer idade, em qualquer nível socioeconômico. Né? Eu convido vocês a assistirem à live anterior, novamente, e tanto aqui no Instagram como no meu canal no YouTube, eu falo bastante sobre dinheiro e consumo, dinheiro e emoções, e você pode ir ouvindo, né, para se apropriar melhor das dúvidas. E entre em contato com a gente, viu? Pode entrar, pode fazer pergunta que a gente responde. Isso é muito importante, que você leve a ideia e rompa também com esse ciclo de achar que educação financeira é só dinheiro, é para além do dinheiro, como a Valéria colocou, tá? Bom, e por que esse comportamento é chave para a educação financeira? Né? Porque a gente
precisa construir uma identidade para um projeto de primeira infância que considere toda esse caminho respeitoso e essas características da criança, como a Valéria colocou, e o pensar os conceitos dentro do cotidiano. Então, para um comportamento econômico responsável, né, a criança deveria aprender a fazer escolhas, diferenciar entre desejos e necessidades, aprender a conservar aquilo que possui, construir uma identidade a partir das suas potencialidades e não expectativas mercadológicas ou publicitárias. Ontem eu dei um exemplo. Quando o que a gente faz? A gente põe uma roupa naquele bebezinho lindo e tira um monte de foto. Ai, como ele ficou bonitinho, fofinho, engraçadinho. Não, ele não ficou porque está com aquela roupa. Ele é. Ele é uma criança fofinha, engraçadinha, mesmo se tivesse com uma camisetinha velha. Porque não é a roupa que dá a beleza à criança. Se eu não mudar esse conceito, eu não ajudo nem a família, nem a criança a constituírem uma identidade. Quando eu incentivo a comprar uma lembrancinha para o Dia das Mães, eu estou mostrando que o amor se faz por meio de presente. Não que você não possa dar. Mas a questão é, e se você não tem o dinheiro, você vai oferecer o quê? Eu vou oferecer amor, eu vou oferecer uma massagem, eu vou oferecer uma musiquinha, uma quadrinha. Eu vou oferecer o que eu sou. Eu vou oferecer uma ajuda. Né? Então eu preciso, e a gente consome amor, gente. É o amor que faz com que a gente, né, sobreviva, que a gente continue a caminhar. Então, esses elementos estão no cotidiano. E quando eu, por exemplo, né, entro na casa de uma família e eu percebo a preocupação daquela família em dar, por quê? Eu preciso, antes de julgar, aliás, eu não tenho que julgar. Sabe por que eu não tenho que julgar? Eu não tenho que julgar ninguém. Eu não posso julgar você, nem você a mim, nem qualquer outra pessoa. Porque todas nós, todas as pessoas, né? Tem homens aqui também, mas a maioria é mulher. Todas nós temos histórias de vida e precisamos entender que as pessoas agem a partir das experiências que elas tiveram. E se elas não tiveram a experiência, o que cabe a nós? Pensar, refletir sobre qual seria a melhor maneira para conversar sobre o assunto. Conversar. O fato de você ter se apropriar de um conhecimento como um conhecimento novo, que é esse, aumenta a nossa responsabilidade na interação. Porque geralmente a gente fala, mas como que não está vendo isso? É óbvio. Não é óbvio. Não era para mim, não é para você e não será para a família que a gente está atendendo. E dentro desse processo, a gente precisa considerar que a criança ela está sim imersa no mundo, ela compreende do jeito dela as questões, os conceitos econômicos, porque ela vai aprendendo com a família. E essa aprendizagem primeira se chama socialização econômica do consumidor. Eu não vou dar aula teórica, mas eu só quero chamar a atenção que existe um princípio. E nós aprendemos primeiro na família e depois a gente vai aprendendo a consumir e a lidar com o dinheiro com as pessoas que estão à nossa volta. Então, essas representações e a maneira como o adulto utiliza o dinheiro em casa, né,
consome, compra, ou joga comida fora, ou faz comida em excesso, porque não parou para pensar que poderia fazer menos para não jogar fora, impactam diretamente a criança. Por isso que nós temos que conversar sobre esse tema. E, de novo, é errônea a ideia de que educação financeira é apenas dinheiro. Então, a relação do ser humano, ela está longe de ser simples, do ser humano com o dinheiro, ela está longe de ser simples, porque existem várias construções, né, como a Valéria falou, que permeiam a utilização do dinheiro e o que ele representa quando eu compro as coisas, porque ele tem um sentido simbólico. Bom, e mais uma coisa, né? Eu ia fazer uma provocação, mas eu acho que eu vou deixar para fazer para o final a questão da felicidade. Eu acho que vale a pena deixar para o final. Então, a gente, né, não pode fazer esse julgamento, nós precisamos acolher e fortalecer a pessoa naquilo que ela consegue ouvir e naquilo que ela sente confiança. Se eu tenho uma maneira respeitosa de entrar na casa de uma pessoa, de conversar com alguém que está em situação de vulnerabilidade, que vai até o CRAS ou qualquer outro órgão, extensão da ação social, se é óbvio para você, não é para ela. Não é para ela óbvio que aquele recurso que ela está recebendo vai acabar. E não adianta falar logicamente para ela, olha, o seu recurso vai até 31 de dezembro. É uma informação. No dia 1º de janeiro, ou no dia 2, ela vai estar lá batendo na porta do CRAS, dizendo que quer o recurso, porque ela está precisando. Porque foi essa situação que nós vivenciamos. Então, como é que a gente começa a estabelecer, eu estou falando do macro, na situação da família, por quê? Porque é com a família que eu chego na criança. E eu preciso tirar situações, exemplos de como ela pode fazer para orientá-la a utilizar melhor o recurso e a se organizar nessa necessidade. Isso é educação financeira. E cada um tem uma necessidade específica. Bom, não vamos entrar aqui porque não dá tempo. E aí, mas eu gostaria muito de dar um exemplo para vocês pensarem, né? Independente da situação financeira que uma pessoa vive, e eu estou falando de A a Z, tá? Cada ser humano ele está imerso no mundo econômico e ele recebe as mais diferentes influências da mídia, ele observa o comportamento das pessoas e isso criança, adultos e idosos. Incorporam palavras, hábitos no seu ser, a gente observa isso naturalmente. Portanto, não podemos partir do pressuposto de que as pessoas não têm conhecimento e que não estão expostas mercadologicamente a desejos. Vamos lá, vamos pensar uma diarista. Não sei se esse seria o nome que é se dado em todos os lugares, mas aquela mulher que faz faxina em casas e ganha por dia, né? Ela tem uma série de necessidades, inclusive de organizar o seu dinheiro, que ela ganha diariamente e que ela não sabe o quanto ganha, nem na semana, muito menos no mês. Ponto. Mas vamos falar da criança. Então, essa mulher simples, pobre, vai fazer uma faxina na casa de uma pessoa que tem, sim, um nível socioeconômico melhor que ela. Quando ela vai fazendo a faxina, ela vai vendo, nossa, ela tem celular, ela dá achocolatado para o filho,
ela compra presente para o Dia das Crianças. Qual é a mensagem que essa mãe está recebendo? Que uma educação ideal, se essa mulher tem dinheiro e ela faz isso, é legal. Eu também quero isso para o meu filho. Porque ela considera que aquele modelo de vida é bom. O que essa mãe não sabe é que o leite, o copo de leite com café que ela dá para a criança dela, para o filho dela, é muito melhor do que aquela caixinha de achocolatado que ela vê na casa da patroa. E que essa patroa não tem a mínima noção de que isso não é bom para ela, para aquela criança. Então a gente, né, pressupõe que o outro está fazendo é melhor do que o que nós estamos fazendo. E isso não acontece só com a pessoa de baixa renda, com todos nós, porque a gente tem o neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? É aquele que faz com que a gente copie o comportamento do outro, principalmente se a gente acha que aquilo é bom. Então, é uma reação normal. E essa mulher, essa faxineira, começa a introduzir na alimentação do seu filho um achocolatado que é rico em sódio, que é rico em açúcar e que não é rico em nada de vitamina. Isso é educação financeira? É, porque ela sofre, ela faz uma faxina a mais durante a semana para comprar aquilo e aquilo que ela teria que dar para o filho, que é o café com leite, e mais um dia, ela disponibiliza um dia de trabalho para comprar isso e fica ausente de casa, ausente da interação que ela pode ter com o filho dela. Isso é muito significativo quando a gente fala de educação financeira. Porque é esse cotidiano que a gente precisa aprender a analisar e observar. Enquanto mãe, ela quer o melhor. Mas não é eu falando para ela, você não tá vendo que isso é uma porcaria? Não! Onde fica o respeito? Ele se esvai. E eu não consigo chegar na pessoa. Muito menos na realidade dela. Esse é um pequeno exemplo. Você que está aí desse lado pode dar outros exemplos que de repente dá um clique ou você tem experiências importantes e significativas nessa área. E se você tiver alguma experiência, um exemplo bom, por favor, conte pra gente. Nós vamos aprender com você. Dessa maneira, eu preciso tomar a decisão. Eu preciso decidir a respeito da escassez de tempo, de novo, que está ao redor da minha vida. O que é melhor para uma mãe, para uma criança e para uma mãe? Sabe aquela sensação de culpa porque não está em casa, mas ela está trabalhando, porque depois ela vai comprar o brinquedo X para o filho. Mas é o brinquedo X que ele precisa. Eu já vi pessoas de baixa renda se endividarem e comprarem aqueles velocípedes, Velotrol, eu não sei nem mais o nome, porque eu não tenho mais filho pequeno, para criança, porque tinha que ser aquele da marca X, da boneca Y. Não é isso que traz a qualidade de vida para a criança. Eu preciso saber um pouco sobre a influência dos personagens na vida da criança.
Eu preciso saber que eu preciso brincar com elas. Isso a Valéria vai falar um pouquinho. A gente já tá com o tempo escasso, já faltam 15 minutos e eu falei demais, né? A gente fala demais. Eu preciso ir no supermercado com uma lista. Eu não posso falar para a criança, não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro. Não deve falar. Eu tenho que falar, nós não vamos comprar isso, a gente precisa comprar comida. Não é, pode até ser que não tenha dinheiro. Aí explica, olha, nosso dinheiro não é o suficiente, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente compra comida, ou a gente compra bolacha. É conversar e explicar. E isso é desde bebê. De fazer o cofrinho, fazer junto com a família, mas de repente a gente dá ideia, né? É importante na primeira infância a gente ensinar a criança e a família a fazerem cofrinhos. Mas acontece que a necessidade da família pode não estar no cofrinho, pode estar numa conversa a respeito dos personagens que influenciam a criança. Pode estar na necessidade de perguntar para essa mãe o que que você vê na casa da sua patroa que você gostaria de ter? Por que que você acha que isso é importante? Você não acha que isso é uma pergunta significativa? É nesse sentido que a gente precisa fortalecer as ações. O fortalecimento de vínculo, a educação cuidadosa, o brincar, a alimentação, é uma temática que a Valéria vai falar agora para vocês. Então, eu fiquei responsável por esse choque de realidade. E antes que eu passe a palavra para ela, eu agradeço todas as pessoas do Ministério que estão participando, acompanhando, e tantas pessoas que estão, sou daqui, sou do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, né? E os comentários que vocês estão fazendo. Eu estou acompanhando numa outra tela aqui na lateral. E assim, isso nos gratifica muito, dá certeza para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Valéria. Obrigada, Maria. Eu fui acompanhando alguns comentários, né? A educação financeira está no cotidiano, uma boa experiência de educação financeira é a ida ao supermercado, a criança gosta do armário da mãe, e aí ela encontra todo o universo para brincar. A criança precisa brincar e não do brinquedo. São ideias muito coerentes com o nosso modo de pensar esse processo, né? E a Maria, então eu agradeço os comentários. A Maria nos trouxe uma série de exemplos e eu quero, a partir do que ela nos trouxe, destacar uma ideia que ela nos apresentou, que é nessas situações onde a gente está vendo essas dificuldades financeiras, essa desorganização e todos esses problemas envolvendo a vida financeira de muitas famílias, ela comentou que às vezes as pessoas não enxergam e a saída ou uma outra possibilidade. E a partir daí, então, eu gostaria de resgatar então essa ideia e acrescentar um elemento. Por que elas não enxergam? Assim como a criança não vai enxergar, né? Quando ela pede alguma coisa e a gente diz não, ou não tenho, ou apresenta um outro ponto de vista, né? Porque para que a pessoa possa atribuir sentido, isso que a Maria está chamando de enxergar a situação, né? Melhor, ou a consequência, ela precisa ter um registro de experiência, ela precisa ter uma memória de que ela já viveu, né, uma situação onde aquilo faça sentido e essa situação nova possa se conectar. Então, deixa eu dar um exemplo mais claro. Como é que uma criança que não se sente cuidada, né, que não tem essa experiência de uma educação cuidadosa, de uma relação afetiva, íntima, próxima, como é que ela vai, a gente vai esperar que ela cuide dos seus brinquedos?
que ela ajude na organização da casa, nos cuidados, enfim, que ela se engaje nesse movimento de família. E vou além. É muito, né, difícil, né? É pouco provável que ela vai desejar cuidar do seu dinheiro. Ela não tem essa memória, isso não faz sentido para ela. Então, vejam a importância, e isso, né, são os dados que a gente tem visto, né, da psicologia, da neurociência, mostrando o quanto esse processo, né, de inicial da vida da criança impacta todo o desenvolvimento futuro. Olha a responsabilidade que a gente tem como pai, mãe, educador, de criar uma outra condição. Então, essas experiências iniciais, elas precisam ser intencionais, elas precisam ser organizadas com muita responsabilidade. A gente precisa assumir uma perspectiva ética, e quando eu digo ética, não no sentido do dever, porque isso está prescrito, isso está na lei, mas porque é da dimensão do querer fazer, porque é o que é melhor para minha criança, é o que a constitui, né? No melhor sentido da sua humanidade. Então, as duas grandes frentes, pensando todos esses conceitos que são importantes que a Maria trouxe, esses exemplos, essas situações. Os dois elementos chaves para pensar ações de educação financeira com a primeira infância, nós destacamos que é o fortalecimento de vínculos, que a gente sabe que é uma coisa que já é bastante, principalmente para quem trabalha com educação, com programas sociais, já é algo que vocês têm como um princípio. Então, o fortalecimento de vínculo e o fortalecimento, a intensificação do envolvimento das crianças, né? Que é o terceiro P que perguntaram, que é a participação das crianças na dinâmica familiar, na dinâmica social. Essa ideia da experiência como algo significativo e uma experiência, ela só é de fato, né, experiência se a criança pode se envolver, se engajar, se sente parte. Então, as duas portas de entrada, né, como síntese do que a Maria colocou, é a necessidade de que uma educação financeira para a primeira infância se faz buscando nos conectarmos cada vez mais com as crianças e fazer isso por meio da escuta, da observação, dessa vinculação, dessa criação dessa relação de intimidade. E isso é a relação do cotidiano, é quando as crianças se sentem acolhidas, amadas, vistas. A Maria deu o exemplo do quanto a gente se tira uma foto com a roupinha nova, fala, ai, que lindo. Mas quanto no dia a dia a gente diz, puxa, né? Que bacana a sua ajuda, né? Que interessante que ficou esse seu desenho. Quantas situações do dia a dia a gente enxerga, reconhece os esforços das crianças, o valor das crianças pelo que elas são e não pelos os bens, né, que elas estão expondo, que elas estão usando. Então, são situações assim que a gente vai percebendo que a gente pode repensar, a gente está tendo a oportunidade de compreender e criar uma nova rota, né? Um novo projeto de vida para essas crianças, onde elas possam incluir, sim, esse sentido do cuidado. E assim como a gente faz com aquelas aprendizagens mais cotidianas na vida da criança, quando a gente quer que ela não esqueça de escovar dente, que isso precisa virar um hábito, que a gente vai insistindo, a gente vai fazendo junto com ela, lembrando o que precisa fazer, conversando sobre a importância, né? Esses dentes que te fazem ter um sorriso tão bonito, poder falar palavras, né, tão preciosas, precisa ser cuidado, assim como a água que vai poder te refrescar, que vai poder ser usada para
para o jardim, para o banho do cachorro. Então, a criança precisa ir entendendo e participando desses sentidos de vida cotidiana. Então, o primeiro ponto que a gente tem como importante para a aprendizagem da vida financeira e que para as coisas façam sentido para as crianças é justamente essa disposição para sermos presença na vida da criança, para ela saber que ela pode contar com a gente e que nós a consideramos como parte, né, importante dessa dinâmica, desse contexto. E quando as crianças são pequenas, isso é muito forte, porque elas têm essa idealização, essa imagem de que o pai, a mãe, o educador são heróis, são perfeitos, sabem tudo. Então, a força do nosso exemplo é muito grande. Nós não podemos ter dúvida disso, que os maiores educadores financeiros na vida das nossas crianças seremos nós. O tempo todo elas estarão nos observando, interpretando, extraindo sentidos para aquilo que a gente faz, tentando entender por que a gente age dessa maneira. E fazer isso não significa dar tudo que elas pedem, não colocar limites, muito pelo contrário. Mas fazer tudo isso de forma responsiva, de forma amorosa, né? O outro ponto que a gente destaca é a questão das experiências cotidianas. E o que a gente está chamando dessas experiências cotidianas? Aquelas situações que compõem a rotina da casa. É o banho, é a alimentação, é o momento de brincar, é o sono, é a ida ao supermercado, a ida para a creche, ao trabalho. Esses momentos onde eu posso usar estes contextos para narrar o que eu estou fazendo, o que eu penso disso, por que eu faço essas coisas, como elas acontecem. São situações assim que vão permitindo, né, a ideia do terceiro P, de novo, que é a participação das crianças. É um posicionamento muito mais ativo, muito mais proativo em relação à vida, a esse universo familiar, mas a construção de um projeto de vida mais cidadão, mais responsável. É nessa caminhada que a gente vem pensando a educação financeira. E por essas portas, por essas janelas, a gente vê como muito possível de levarmos para as nossas casas, para os nossos ambientes de trabalho, para as nossas comunidades. E com grande, né, certeza de que a gente vai estar mudando todo um comportamento, toda uma mentalidade. Acho que, Maria, é um pouco isso. Eu atropelei um pouco em função do tempo, peço desculpas, né? Mas a gente caminha nisso. Que a última coisa é destacar, então, o lugar do brincar em tudo isso, que é a linguagem própria da criança, né? É a linguagem da infância. É na infância que ela tem que brincar. Exato. Não tem outra. A gente brinca enquanto adulto, mas é na infância principal lugar do brincar. Eu agradeço muito. Tem um comentário aqui, eu ficaria o dia todo ouvindo vocês. Muito obrigada por esse comentário. É o Lar Feliz da Evilena. E outras pessoas que estão colaborando com seus comentários. E Laura, realmente uma opção, Laura Coutinho, e uma boa ideia é ir ao supermercado com a família. Bom, gente, o que nós temos um pedido para fazer para vocês, é um pedido de ajuda. E nós temos certeza que vocês podem colaborar. Divulguem o conhecimento. Levem para a sua sessão, levem para as famílias, indiquem. Se você não sabe explicar direito, não tem problema. A ideia é conhecimento que não é divulgado. Não serve para nada. Nós estamos aqui para que vocês possam levar para a realidade de vocês, para o chefe de vocês, para a sua superiora, ou para os seus coordenados,
as ideias que nós apresentamos aqui. Então, esse é o nosso pedido, realmente levem conhecimento e vamos construir uma ideia de educação financeira diferente para as crianças. Né? E que existem muitas maneiras de fazer educação financeira a partir da necessidade das pessoas. Essa foi aquela que nós pensamos para privilegiar as necessidades da infância e as necessidades da família, nesse primeiro momento. Contamos com a colaboração de vocês para que vocês nos procurem dizendo das suas experiências, como que vocês trabalharam, o que é que tem de rico nessa experiência, para que a gente possa crescer e se apropriar e para que a fala fique cada vez mais próxima de vocês. Muito obrigada. Agradecemos imensamente toda a participação, as pessoas presentes, e em especial o Ministério da Cidadania, que confiou na nossa palavra e nos deu essa excelente oportunidade de conversar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Um beijo muito, muito grande em todos, né, Valéria? Gratidão, uma educação financeira que nos leve cada vez mais para exercer a nossa humanidade. Alegrias nessa trajetória para todos vocês. Gratidão. Tchau, tchau.